Depois da tragédia no litoral norte de São Paulo, a ação. O Grupo Especial de Proteção ao Meio Ambiente do Ministério Público do Estado abriu mais de 40 ações para interditar 52 áreas de risco em São Sebastião, a cidade mais afetada pelo temporal. A repórter Anne Barbosa atualiza esse caso para a gente ao vivo, inclusive porque o próprio MP já movia uma ação cobrando a regularização na Vila Saí, exatamente o ponto central, a gente pode chamar de o epicentro dessa tragédia, né, Anne? Boa noite. Exatamente, Márcio. Boa noite para você, boa noite também para quem nos acompanha aqui no Prime Time. Para ser exata, olha só, o GAEMA, que é esse grupo especial do Ministério Público, ajuizou 42 ações civis públicas pedindo, então, que essas regiões fossem interditadas, que houvesse uma intervenção ali por parte da Prefeitura. E aí eu fui conversar com o pessoal do Ministério Público para entender quais são os próximos passos. E agora é a vez da Justiça decidir se acata ou não essas ações, e o que eu apurei é que sim, já algumas ações já têm esse retorno da Justiça e algumas delas pedem sim ou a interdição ou a intervenção da Prefeitura, seja isolando ali alguma área ou até mesmo tirando aquelas pessoas que moram ainda nessas regiões. E a gente está falando especificamente ali de São Sebastião, mas os promotores, o procurador-geral, eles estão ainda ali no litoral paulista mapeando esses lugares e, claro, devem divulgar sim mais números, mais áreas que merecem a atenção das prefeituras ali na região. Mas como você disse, o Ministério Público em 2021, ou seja, a gente está falando de uma situação há 2 anos, já tinha movido uma ação contra a Prefeitura de São Sebastião. E nessa ação especificava ali a região da Vila do Saí, onde você mesmo disse, Márcio, concentra aí o maior número de mortos dessa tragédia. Nessa ação, o Ministério Público dizia e afirmava que se tratava de uma tragédia anunciada, ou seja, exatamente o que a gente está noticiando aqui 2 anos depois. O que eles explicavam nessa ação é que o número de construções irregulares e que ofereciam risco na população já estava muito grande e que precisava dessa atenção justamente para que não acontecesse o pior. Bom, o que a gente tem de atualizado até aqui, o governo de São Paulo informou nesta quinta-feira que 49 pessoas morreram nessa tragédia no litoral paulista. A Defesa Civil trabalha com cerca de 40 desaparecidos. Eu conversei também com eles para entender um pouquinho esse número e eles não dão um número exato justamente porque esse número muda a cada dia. Às vezes um nome é retirado de uma pessoa que foi localizada, mas no outro é incluído justamente para fazer parte dessas buscas. E a gente segue acompanhando, claro, esse caso, pelo menos pelos próximos dias, né, Márcio? Exatamente. A gente sabe como é difícil essa missão de retirar moradores de área de risco. Isso acontece no Brasil inteiro e sabemos como é difícil essa missão. Mas, como bem disse a Anne, é muito doloroso imaginar como essa tragédia teria sido diferente, com talvez menos dezenas de mortes, se esses moradores não vivessem mais ali, naquela área, sabidamente de risco.